O que está acontecendo na Rússia é um verdadeiro filme de tensão. Recentemente, um dos maiores refinarias do país, que responde por cerca de 5% da produção de petróleo refinado, parou suas operações por conta de ataques constantes da Ucrânia. A situação é crítica, pois a cada ataque, as consequências são devastadoras. E o mais recente ocorreu há apenas 2 dias, onde estragos significativos foram relatados. Essa situação levou Putin a saber que as sanções dos Estados Unidos seriam um golpe mortal para a já fragilizada economia russa. Agora, como funciona essa história por trás dos números? Rússia consome cerca de 30% do petróleo que extrai para refinar em suas próprias usinas. Porém, com os constantes ataques a essas refinarias, elas não conseguiram realizar o processo de refino. Assim, como um tapa na cara da sua própria economia, Putin decidiu enviar o petróleo bruto para outros países na tentativa de ainda faturar algum dinheiro. Este é um jogo arriscado, já que produtos de petróleo refinado frágeis são muito mais lucrativos do que apenas exportar o petróleo bruto. E agora, a situação só piora. Com as novas sanções, 2 das maiores empresas de petróleo da Rússia têm enfrentado dificuldades enormes para exportar. Isso significa que Putin está sendo apertado por todos os lados. De um lado, as refinarias não conseguem refinar o petróleo e do outro, os países têm medo de comprar petróleo da Rússia por conta das sanções, muitos com receio de significar apoio a um regime em ruínas. Putin, em uma tentativa desesperada de controlar a narrativa, convocou uma coletiva de imprensa de emergência logo após a imposição das sanções. Ele insistiu que essas sanções, na verdade, acabariam sendo boas para a economia russa, alegando que com a baixa no mercado global, o preço do petróleo iria subir. Ele estava tão certo de que poderia reverter a situação. Ou será que estava? Agora fica a questão: até que ponto essa estratégia de Putin pode realmente funcionar? Enquanto isso, o que está realmente acontecendo nas ruas da Rússia? Ele parece não perceber que as suas promessas estão se esvaindo como fumaça, e que a realidade vai além dos seus discursos vazios. Resumo anterior. Um importante enviado russo, Kirill Dmitrov, acaba de chegar aos Estados Unidos para negociar as sanções impostas ao seu país. Rumores sugerem que ele é o próximo na linha de sucessão em caso de problemas com Putin. Isso ressalta a pressão intensa que as sanções estão exercendo sobre a economia russa. Dmitrov chegou aos Estados Unidos afirmando que as sanções não são tão problemáticas, mas ao mesmo tempo solicitou a sua remoção. Essa contradição revela uma verdade crítica. Devemos observar as ações, não apenas as palavras. A pressa com que ele voou para cá, apenas um dia após o anúncio das sanções, evidencia a pressão que a economia russa e, consequentemente, Putin estão enfrentando. Apesar de sua presença aqui, ele permanece fiel à narrativa de culpar a Ucrânia pelas dificuldades nas negociações. Segundo ele, a Ucrânia é quem retarda os diálogos e se recusa a resolver os problemas acumulados. Afirma que é com a influência britânica e europeia que a Ucrânia estaria saboteando o papo necessário para a paz. Porém, é fundamental esclarecer que ninguém está exigindo que a Rússia retorne às fronteiras anteriores a 2022 ou 2014. O que os Estados Unidos e os ucranianos pedem é que a Rússia simplesmente cesse suas ações militares. Lamentavelmente, a Rússia não aceita um cessar-fogo, mesmo tendo a Ucrânia mostrado disposição para um diálogo pacífico. O que Moscou realmente deseja é a rendição da Ucrânia, sua justificativa para a recusa nas negociações. Essa situação me faz lembrar uma frase do presidente Reagan, que reconheceu que a maneira mais rápida de se alcançar a paz é por meio da rendição. No entanto, isso não reflete os valores pelos quais os Estados Unidos lutam. A mensagem ressoa forte: a liberdade não é negociável por conveniência ou medo. Diante das dificuldades, o povo ucraniano não se renderá. A ganância pela vitória em um conflito injusto será confrontada pela determinação daqueles que buscam a liberdade. As repercussões deste embate não alterarão apenas o destino da região, mas também o equilíbrio de poder no mundo. O que acontecerá agora? As tensões se intensificarão ainda mais, levando a um novo capítulo neste conflito global. A situação da economia russa está mais delicada do que nunca. Com um dos maiores refinários do país parando todas as operações devido às sanções ucranianas, a Rússia vê suas esperanças de recuperação se esvaírem. Enquanto isso, as emissoras estatais falam abertamente sobre um colapso econômico iminente. A pergunta que fica é: até quando Putin conseguirá esconder essa realidade da população? As sanções impostas a Moscou estão criando um impacto significativo, não apenas nas finanças do Kremlin, mas também na visão global sobre o futuro do país. O presidente russo, desesperado, enviou um importante enviado aos Estados Unidos buscando alívio, mas mesmo assim, a economia parece estar à beira do abismo.
As consequências das ações militares da Rússia na Ucrânia estão se revelando severas, tanto na arena internacional quanto nas ruas da própria Rússia. Recentemente a OPEC anunciou um aumento na produção de petróleo, o que significa que a Rússia terá ainda mais dificuldade em manter sua posição no mercado. Enquanto Putin tenta apresentar as sanções como uma oportunidade, a realidade é que os preços do petróleo não estão em ascensão como ele esperava. O que estão fazendo a seu respeito? Está claro que em meio a essa luta por poder, os outros países estão se aproveitando do momento, criando uma situação absurda e vulnerável para a economia russa. Na verdade, o que Putin não espera é que a verdade sobre a sua fraqueza esteja se espalhando. As tensões internas estão crescendo, e os próprios cidadãos estão começando a questionar a liderança do Kremlin. As palavras de cidadãos e analistas ecoam: é hora de resistir. Não de se rendir. E por que a rendição é uma palavra tão temida? A história nos ensina as lições de sacrifício e coragem. A famosa frase de Alexander Hamilton ressoa forte: uma nação que prefere a desgraça ao perigo está se preparando para a dominação. Libertar-se do medo é o primeiro passo para construir um futuro baseado em justiça e verdade. Mas claro, essa não é a visão que o Kremlin deseja transmitir. E agora, enquanto as vozes clamando por paz se tornam cada vez mais altas, a verdadeira luta é: devemos lutar por um amanhã sem correntes ou nos rendermos à opressão? As lições do passado nos mostram que a submissão não é uma opção. Esses dilemas são a base do que está se desenrolando diante de nossos olhos, enquanto o mundo observa e aguarda o desenlace desta tensa batalha pelo destino da Rússia e da Ucrânia. Os mártires da história não eram tolos. Os honrados mortos que deram suas vidas para deter o avanço dos nazistas não morreram em vão. Então, onde está o caminho para a paz? Bem, a resposta é simples, afinal. Você e eu temos a coragem de dizer aos nossos inimigos que há um preço que não pagaremos, um ponto além do qual eles não devem avançar. Pense nessa humilhação para Putin. Enquanto ele implora por ajuda, seus antigos aliados o traem. É chocante como a economia russa desaba, forçando-o a enviar emissários para negociar. Imaginem o cheiro de gasolina nos postos russos, filas intermináveis de carros, o rugido distante das refinarias em chamas. Quem diria que sanções do Ocidente, combinadas com ataques ucranianos, pudessem espremer tanto a máquina de guerra de Putin? A maior refinaria russa acaba de parar todas as operações devido às sanções ucranianas. Todas as fontes apontam para as sanções ucranianas. Agora Putin busca ajuda, mas seus aliados no Oriente Médio e outros estão abandonando a economia russa ativamente. A OPEP anunciou que aumentará a produção para compensar as faltas russas. Essa traição é exatamente o motivo pelo qual, em um movimento desesperador, Putin enviou seu principal enviado à América para implorar por misericórdia. Mas mesmo isso não conseguiu esconder a falência da economia russa. Porque enquanto Putin procura uma saída, a televisão russa fala abertamente sobre o colapso econômico iminente. Ouçam vocês mesmos. Para ele mostrar de repente sinceridade para com nosso país, sentado do outro lado do oceano com todo o respeito devido e simpatia que outros cidadãos podem ter. Ele não parece muito um aliado de nossa nação. A redução dos lucros do petróleo é um problema-chave para nosso déficit orçamental. E a guerra é cara. Eles estão nos tirando dinheiro sistematicamente. Zelensky está atacando refinarias, e Trump sancionou nossas duas maiores empresas de petróleo. Isso provavelmente causará problemas para a Índia e a China também. E se tiverem, para quem venderemos? Então, não é simples. É difícil descartar isso como apenas outro aborrecimento menor. Não. Certamente não é trivial ou sem sentido. Agora a razão pela qual a televisão russa, ou melhor, a televisão do Kremlin, fala tão abertamente sobre um colapso econômico é porque as coisas não estão boas na Rússia. Vejam este relatório. Uma das maiores refinarias da Rússia suspendeu todas as operações por causa das sanções ucranianas. Esta não era outra senão a refinaria de petróleo Razon da Rússia. Ela ocupa a quarta posição em tamanho no país e produz cerca de 5% de todos os produtos de petróleo refinado da Rússia. A Ucrânia tem atacado essa refinaria sem parar nos últimos 12 meses. E o ataque mais recente veio apenas 2 dias atrás. Eis o aftermath. Eles acertaram em cheio a Fantomas, que droga. Situações como essas são exatamente o motivo pelo qual Putin sabia que quando os Estados Unidos anunciaram suas sanções, era uma notícia horrível para a economia russa. Deixe-me explicar o porquê. Vejam, a Rússia usa cerca de 30% do petróleo que bombeia debaixo da terra para refiná-lo em refinarias domésticas, ou seja, refinarias dentro do país. Mas por causa dos ataques de drones ucranianos, essas refinarias não conseguem refinar esse petróleo.
Isso significa que a solução de Putin para isso foi simplesmente enviar esse óleo bruto extra para países estrangeiros, refinarias estrangeiras na China, Índia e Turquia. Assim Putin ainda estava ganhando algum dinheiro. Bem, um grande problema aqui era que os produtos de petróleo refinado são muito mais lucrativos do que simplesmente enviar óleo bruto. Mas mesmo assim Putin estava pelo menos ganhando algum dinheiro enviando esse petróleo para outros países. Agora por causa das sanções dos Estados Unidos, duas das maiores empresas, todas as empresas da Rússia, estão tendo mais dificuldade para exportar seu óleo bruto. E isso significa que Putin está sendo espremido pelos dois lados. De um lado, as refinarias domésticas não conseguem refinar o petróleo para vender os produtos. Do outro lado, ele não consegue nem enviar esse petróleo para outros países porque os países têm medo de comprar abertamente da Rússia por causa das sanções. Agora, se até eu posso ver isso sentado em outro país, tenho certeza de que muitas pessoas dentro da Rússia podem ver exatamente o que está acontecendo. E é por isso que Putin tentou se antecipar a essa notícia. Ele realizou uma conferência de imprensa de emergência assim que as sanções foram anunciadas. E nessa conferência de imprensa, ele estava basicamente tentando argumentar que as sanções são realmente boas notícias para a economia russa, porque ele dizia que o preço do petróleo agora subiria. E isso significa que mesmo que a Rússia possa não conseguir vender a mesma quantidade de petróleo, eles podem vender menos petróleo. Eles podem vendê-lo a um preço mais alto e terão uma margem de lucro mais alta. Ouçam vocês mesmos, porque desta vez ele está terrivelmente errado. Mas está claro que sem hidrocarbonetos nos próximos anos não funcionará. Isso é óbvio devido ao consumo crescente. A economia mundial está crescendo e o consumo de energia aumenta. A oferta não consegue crescer acentuadamente de uma só vez. Se a quantidade de nosso petróleo no mercado global cair acentuadamente, os preços subirão. Discuti isso com meu colega americano. Para onde isso levará? Há um aumento acentuado nos preços do petróleo e do combustível, incluindo nos postos de gasolina. E os Estados Unidos não são exceção. Dada a agenda política doméstica, é claro o quanto alguns processos serão sensíveis. Agora, Putin não está totalmente incorreto. Na verdade, isso é exatamente o que aconteceu no início da invasão em 2022. Quando as sanções sobre a Rússia vieram após Putin lançar sua operação militar especial, o preço do petróleo atirou para mais de $100 por barril, o que significou que a Rússia estava na verdade ganhando mais dinheiro após a invasão do que antes. Mas isso não é o que está acontecendo agora. Mesmo que Putin estivesse esperando que a mesma coisa se repetisse. Vejam, enquanto o petróleo russo sai do mercado, há outras fontes suprindo toda a falta russa. E essa fonte vem de ninguém menos que a OPEP. Vejam este relatório. A OPEP diz que está pronta para aumentar a produção de petróleo se necessário após sanções dos Estados Unidos. Agora, isso é uma ótima notícia para a Ucrânia e para qualquer um que queira paz na Ucrânia. Porque se não fosse pela OPEP aumentando sua produção, então Putin poderia realmente se beneficiar das sanções, mesmo que vendesse menos petróleo. Ele venderia a um preço tão mais alto que as margens de lucro seriam incríveis. Mas vejam, não. A situação na Rússia está cada vez mais alarmante, e os desdobramentos vêm chamando a atenção do mundo. Recentemente Putin afirmou que as emoções representavam uma queda drástica na economia russa. A maior refinaria no país parou todas as operações devido às sanções à Ucrânia. Neste cenário caótico, Putin busca ajuda em aliados do Oriente Médio, mas, ironicamente, muitos estão se distanciando da economia russa. Para piorar, a OPEC anunciou um aumento na produção para compensar a carência russa, uma verdadeira traição para Moscou. Desesperado, Putin mandou um de seus principais enviados aos Estados Unidos para pedir socorro, mas essa estratégia não disfarçou a falência iminente da economia russa. Enquanto ele procura uma saída, a televisão russa está cheia de discussões sobre um colapso econômico. E como se isso não bastasse, os lucros da indústria petrolífera estão caindo drasticamente, o que agrava ainda mais a situação orçamentária. Com as contínuas investidas de Zelensky contra as refinarias, e as sanções impostas por Trump às suas maiores empresas de petróleo, a situação é crítica. E se a Rússia não pode vender seu petróleo, quem será o próximo a sofrer as consequências? A complexidade desse cenário é de tirar o fôlego, e é muito mais do que uma simples irritação passageira, a crise é profunda. As análises na mídia russa refletem a gravidade da situação. Uma das refinarias mais importantes, a Razon, responsável por cerca de 5% dos produtos refinados da Rússia, suspendeu completamente suas atividades. Isso ocorre em um momento em que a Ucrânia tem feito ataques diretos a essas instalações, intensificando uma guerra econômica que parece não ter fim. Recentemente, um novo ataque ocorreu,
e as consequências estão sendo devastadoras. O que está acontecendo agora é uma dinâmica onde a Rússia não consegue processar seu próprio petróleo, obrigando Putin a enviá-lo para o exterior, mas mesmo isso se torna um desafio com as sanções. O quadro completo mostra que mesmo diante de um aumento nos preços do petróleo, a Rússia não encontra alívio, pois o mercado está se ajustando rapidamente. Será que Putin conseguirá reverter essa situação? Essa é a grande questão que deve ser respondida nos próximos capítulos da crise. As pressões internas e externas podem levar a um ponto de ruptura inevitável. Prepare-se para uma reviravolta chocante na economia global. O que acontece quando uma superpotência como a Rússia vê sua maior refinaria de petróleo paralisada de um dia para o outro? A história começa com o impacto devastador das sanções ucranianas, que levaram a economia russa à beira do colapso. Agora Putin, debilitado, busca ajuda, mas até seus aliados do Oriente Médio estão se afastando. A OPEC anunciou um aumento na produção, alimentando o desespero de um líder que já não tem controle. Enquanto isso, a televisão russa não esconde a verdade. Uma crise econômica se aproxima. Em uma tentativa de reconquistar a confiança, Putin envia um importante representante aos Estados Unidos. Um gesto desesperado que não disfarça a falência iminente de sua economia. O que isso significa para os cidadãos comuns? A redução dos lucros do petróleo tornou-se um golpe fatal para o orçamento já esticado. Imagine o medo enquanto Zelensky intensifica seus ataques a refinarias, e o ex-presidente Trump impõe sanções a duas das maiores empresas de petróleo da Rússia. Como a Rússia irá sustentar sua economia se não conseguir vender? Você já pensou sobre as implicações para a Índia e a China? A situação é cada vez mais crítica, uma bola de neve que não pode ser ignorada. A cada hora que passa, a pressão aumenta e os telespectadores na Rússia são bombardeados com notícias sobre o colapso iminente. Recentemente, uma das maiores refinarias do país, a Razum, ou a Fantomas como ficou conhecida, suspendeu todas as operações. Esta refinaria é responsável por cerca de 5% do petróleo refinado da Rússia. E suas portas estão fechadas devido ao incessante bombardeio ucraniano. Com as sanções dos Estados Unidos, a situação se torna ainda mais dramática. Putin tenta argumentar que as sanções podem ser boas para a Rússia, mas a realidade é bem diferente. O cenário atual é sombrio, e enquanto os preços do petróleo sobem levemente, a verdadeira questão é: será que isso será suficiente para salvar uma economia em ruínas? As consequências são profundas, não apenas para a Rússia, mas para o equilíbrio global. E agora? O que o futuro reserva para Putin e sua estratégia falida? A tempestade está se formando, e o relógio está correndo. Nos últimos dias, as tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia intensificaram-se. O efeito das sanções impostas à Rússia está refletindo de maneira direta na economia russa. Um aspecto preocupante é que enquanto o presidente russo tenta tranquilizar a sua população sobre um aumento potencial no preço do petróleo, a realidade é muito diferente. Na verdade, a turbulência econômica da Rússia está longe de ser apenas um incômodo passageiro. A situação se agrava devido à crescente demanda mundial por energia. O aumento do consumo está se tornando evidente, e a oferta de hidrocarbonetos não consegue acompanhar esse ritmo. Com a possibilidade de uma queda brusca na quantidade de petróleo russo disponível no mercado global, os preços, ao contrário do que espera Putin, podem não subir como ele imagina. A conversa entre líderes sobre o impacto das sanções nos preços dos combustíveis está longe de ser otimista. Os Estados Unidos e outras nações temem os efeitos que isso pode ter. Em 2022, após o início da invasão, os preços do petróleo dispararam para mais de $100 por barril. Nesse momento, a Rússia viu um aumento em suas receitas, mas essa situação não se repete agora. Apesar das expectativas de Putin, o mercado está diferente, e as reservas de outros países estão compensando a falta do petróleo russo, especialmente com a OPEC pronta para aumentar a produção. Esse aumento na produção da OPEC é uma má notícia para Putin e um alívio para nações como a Ucrânia. Sem a intervenção da OPEC, a Rússia poderia ter extraído benefícios das sanções, mesmo vendendo menos petróleo. Mas os preços altos trazidos pela concorrência complicada essa estratégia. Hoje em dia, os preços do petróleo evoluem lentamente, passando de $57 para $61 o barril em apenas alguns dias. No entanto, isso ainda está longe de oferecer um grande alívio econômico. Então, a pergunta que fica é: até onde a economia russa pode resistir a essa pressão crescente? O dilema é claro. Enquanto os preços do petróleo flutuam, a luta interna por recursos se intensifica e o futuro se torna cada vez mais incerto. E se Putin não conseguir manter a sua economia à tona, qual será o próximo passo? Fique atento, algo importante pode estar a caminho, mudando o rumo desta história.